No princípio, Deus ele criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E tudo que ele fez era muito bom. Ele havia criado o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, e também os colocou no jardim do Éden para cuidarem dele e o conservarem. Bem, o homem e a mulher, chamados Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus e estavam ligados com Ele e se relacionavam intimamente com o Senhor. Mas, infelizmente, um dia, Adão e Eva eles se rebelaram contra o Criador, ao terem escolhido pecar ao invés de obedecerem à voz de Deus, que lhes ordenou para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles fizeram isso, eles se separaram do Senhor e foram expulsos do jardim do Éden. Porque Deus é santo e ele não convive com o pecado. Mas o Senhor, por amar tanto a humanidade e não querer estar para sempre separado dela, ele prometeu a Adão e Eva enviar um Salvador para salvar a eles e seus pecados. E após muitos anos se passarem, o Senhor ele enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo. E ele nasceu não de uma maneira natural, por meio de uma relação entre um homem e uma mulher. Ele nasceu de uma virgem, por uma obra do Espírito Santo de Deus. Cristo, ele cresceu neste mundo e fez somente o bem. Ele obedeceu a Deus, sempre disse a verdade. O Senhor, ele amou e teve misericórdia dos pecadores. Ele se compadeceu dos sofredores e cuidou dos necessitados. E buscou salvar aqueles que estavam perdidos. E também, Cristo, ele com o poder que o Pai havia lhe dado, ele usou o seu poder para servir ao próximo. Ele curou enfermos e deficientes. E também, ele multiplicou pães e peixes e expulsou demônios e até mesmo ressuscitou os mortos. E apesar de Cristo ter feito somente o bem, ele ainda assim padeceu muita injustiça neste mundo. Ele foi perseguido pelos seus inimigos e o seu amigo Judas Iscariotes havia o traído, vendendo-o aos seus inimigos pelo preço de um escravo. Os inimigos de Cristo o levaram ao tribunal, o acusaram de vários crimes que ele não havia cometido. Ele foi julgado e também condenado injustamente. Ele foi torturado severamente por soldados romanos que eram cruéis. Ele foi açoitado e teve a sua carne rasgada e estava ensanguentada. E além desse sofrimento, ele foi espancado, humilhado, e colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e bateram nela com uma cana. Ele levou a sua cruz os consigo até um lugar chamado Golgota. E lá, as suas mãos e seus pés foram pregados na cruz e ele foi pendurado nela e ficou entre dois malfeitores que verdadeiramente mereciam o castigo que estavam recebendo. Porque eles transgrediram a lei e praticaram o mal. Porém, Jesus, ele era inocente e justo. Muitas pessoas que passavam por lá, elas estavam olhando para Cristo e blasfemando contra ele e zombando dele, dizendo: você salvou os outros, então salve a si mesmo. E mesmo Cristo sentindo muitas dores físicas e emocionais, ele ainda assim não estava amaldiçoando a nenhum deles que estavam lá. E ele também não pediu a Deus vinganças contra aquelas pessoas que estavam o crucificando e o fazendo sofrer tanto. O que ele fez foi olhar para os céus e dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E depois do Senhor ele ter falado isso, ele entregou o seu espírito a Deus.
E então o Senhor Jesus Cristo, ele havia morrido naquele momento. Os céus eles se escureceram e um grande terremoto havia acontecido. E o véu do templo de Deus havia se rasgado. Por muito tempo, as únicas pessoas que podiam ter acesso à presença de Deus eram o sumo sacerdote, e eles precisavam serem santos e oferecerem sacrifícios a Deus diariamente. Cristo, porém, ele ofereceu a si mesmo em sacrifício a Deus. Para que com a sua morte, os meus pecados e os seus e os de toda a humanidade possam ser perdoados e nós possamos ser salvos e reconciliados com Deus e recebamos a vida eterna e tenhamos um lugar no reino dos céus. Deus. Após a morte do Senhor Jesus, ele foi sepultado e por 3 dias ele ficou na terra. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque Cristo ele nunca havia cometido do pecado, nem mesmo em seus pensamentos. Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque ele era santo e justo. E também o exaltou e colocou à sua direita, e determinou que a salvação de qualquer pessoa não virá de suas boas ações, de suas boas obras. Ela virá por meio de sua fé no nome de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que morreu na cruz, no lugar dos pecadores, para salvá-los da condenação eterna e lhes dar vida e reconciliação com Deus. Se você que está me assistindo não é cristão, mas você deseja já se entregar a Cristo, então eu lhe digo que algumas coisas você precisa fazer antes de aceitar ao Senhor. Você precisa, primeiramente, pensar se você está disposto ou disposta a pagar o preço necessário para estar com Ele. Porque a salvação, sim, ela vem por meio da fé. E para uma pessoa ser salva, ela precisa crer em Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Se você quiser receber a Cristo, então você precisa pensar se está disposto a pagar este preço. Porque o Senhor Jesus, ele diz claramente que os seus discípulos, se alguém quiser seguir a ele, e tal pessoa, ela terá que negar a si mesma, tomar a sua cruz e segui-lo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é você dizer não para os seus próprios desejos, para fazer a vontade de Deus. Haverá muitos momentos em que você desejará fazer e dizer coisas más, mas você vai ter que dizer não. Não, para fazer a vontade do Senhor que é boa e agradar a Ele. E às vezes você vai querer fazer coisas que são boas, mas você tem que dizer não, por quê? Porque o que nós queremos, às vezes é bom, mas não é o melhor. Deus, ele tem sempre o melhor para nós. E a segunda coisa que você também terá que fazer é tomar a sua cruz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você deverá sofrer por Cristo e também estar disposta a morrer por Ele. A vida cristã, ela não é um mar de rosas. Ela não é só prazeres, não é só alegrias. A vida cristã tem dores e aflições. E alguns cristãos, eles passarão por dores severas. Como em outros países, em que é proibido ser cristão, se alguém confessar que tem fé em Jesus, tal pessoa ela é torturada e morta. Você precisa pensar, você está disposto a sofrer por Jesus? Eu lhe digo que, apesar da dor não ser agradável para as pessoas, ainda assim, é justo nós sofremos por Cristo, porque Ele sofreu muito por nós para nos salvar. E Ele fez tudo o que fez por amor a nós. Porque Ele nos ama e nos quer bem. E Ele deseja nos ter consigo nesta vida e na eternidade. E por fim,
você terá que seguir a Cristo, estar com Ele e ir para onde Ele ir. Eu recomendo que, se você ainda não tomou essa decisão de aceitar o Senhor Jesus, então pare um pouco e pense bem. Se você quer pagar esse preço, se você quer estar com Cristo e servir a Ele e fazer a vontade de Deus e não a sua. E se você está disposto a sofrer e até mesmo a morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Eu lhe digo que, se você tomar essa decisão de aceitar ao Senhor, você será muito beneficiado. Porque o Senhor Jesus, Ele prometeu que, se alguém deixar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, campos, ou então até a sua própria vida, por amor dele e do Evangelho, tal pessoa será recompensada 100 vezes mais, nesta vida e na vida eterna. E além disso, a morte, ela não é o fim de tudo. O Senhor Jesus, ele venceu a morte, e ele tem poder para ressuscitar os mortos. Todos aqueles que morreram crendo nele e o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, um dia eles serão ressuscitados e serão levados para o céu e viverão para sempre com Ele. O céu é um lugar maravilhoso. Lá não há dor, nem morte, nem fome, nem tristeza. Lá há alegria eterna, justiça, equidade e paz que não tem fim. Lá não há a menor sombra de maldade. Lá estão coisas maravilhosas que excedem a imaginação humana. E o principal de tudo, lá está a presença de Deus, que é o que faz o céu ser o melhor lugar que há entre todo o universo. Se você recusar ao Senhor Jesus e também nem sequer crer nele, infelizmente, o que está guardado para os que rejeitam a Cristo e não creem nele é o inferno, um lugar em que a dor é eterna, né? E são dores que são insuportáveis. Se você, porém, receber o Senhor, você desfrutará de todos os benefícios disso: a salvação, a vida eterna, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e também um lugar no reino dos céus, que é muito bom e maravilhoso. Você já tomou a sua decisão? Você quer aceitar ao Senhor Jesus? Então faça essa oração. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração com fé, você foi salvo. Você é agora um servo de Cristo e também um filho ou uma filha de Deus. Eu recomendo que agora que você se converteu ao Senhor, entregou a sua vida a Ele, que você cultive o costume de orar ao Senhor e também de ler a Bíblia Sagrada, pedindo entendimento para compreender ela. Além disso, aplique as palavras que nela há. E ao invés de você começar pelo Antigo Testamento, comece lendo pelo Novo. Se você fizer isso, você entenderá melhor depois porque eu disse isso. E recomendo algumas coisas: que procure uma igreja para você congregar. Procure uma com a orientação do Espírito Santo. Ore ao Senhor pedindo que Ele te guie e te mostre qual igreja te convém congregar. Procure uma igreja já que tem compromisso com a palavra do Senhor. Uma igreja que crê em Deus e no Senhor Jesus e busca obedecer a palavra deles. E que se arrepende de seus pecados quando ela peca. E recomendo também que você assista vídeos cristãos, vídeos evangélicos como este e também de outros canais, para você ser edificado espiritualmente. Essas coisas que estou lhe dando aqui são alguns conselhos
irmãos, para ajudá-los em sua caminhada espiritual e fazê-los saberem o que lhes convém fazer. Se você que está me assistindo chegou até aqui, eu te agradeço por isso. Peço a você que, se curtir essa mensagem, aperte o botão de gostei e também compartilhe ela para os seus familiares, seus amigos e quem mais você tiver contato, para que outros também ouçam a mensagem do Evangelho e recebam a Cristo Jesus em suas vidas e sejam salvas por Ele. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva em meu canal. E assista mesmo meus outros vídeos no YouTube, para você ser edificado espiritualmente. Que Deus abençoe você, meu irmão, e a você também, minha irmã. E até a próxima, se Ele quiser. Amém.